Hoje eu quero meditar com você sobre como enfrentar os conflitos na família, ok? Como enfrentar os conflitos na família. É certo que toda família enfrenta conflito. Cedo ou tarde haverá conflitos na família. Eu quero convidar você para ler comigo 1 de Pedro, capítulo 4, os versos 7 e 8. Eu creio que está ali na tela, né? Vamos ler junto esse texto que está ali? Vamos lá. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amém, irmãos? Olha que coisa linda a palavra dizendo, olha, que o amor perdoa multidão de pecados. O amor perdoa muitíssimos pecados. Mas o que é conflito? Irmãos, pesquisando no dicionário, eu encontrei a seguinte definição de conflito, que eu achei interessante e compartilho com os irmãos. Discórdia, tensão emocional, resultante de necessidade ou forças íntimas incompatíveis. Olha só, então, está dizendo que o conflito é uma discórdia, é uma tensão emocional, e ela vem em função de necessidades, de forças opostas, contrárias, íntimas, pessoais. E eu creio que no seio da família essas coisas acontecem. Agora, que situações será que podem gerar conflito e crises na família? Eu quero enumerar algumas aqui e falar sobre elas, né? Eu enumerei pelo menos 3, e vou citar outras aqui, mas a primeira delas que eu enumerei aqui é o conflito de gerações. O que é isso? É a diferença de idade, né? O pai, cinquentenário, né? O filho, a filha, 10, 15, 20 anos, aí uma diferença nessa geração. Eu acho que agora já passou da geração Y, né? E eu já até esqueci o nome, como é que... Você sabe, Gabriel, como é que é o nome dessa geração? Mas já é a geração Y, já foi, né? Já passou. E, pastor, o que é isso? É que existe uma classificação aí, né, de gerações, e já passou. Essa geração agora é a geração da tecnologia. É como se a tecnologia fizesse parte da geração. Por isso que o menino de 3 anos e 4 anos me dá show no celular, né? Pega o celular, acha joguinho que eu nem sei que tinha, acha coisa que eu nem sabia que existia no meu celular, olha, já está lá e já está funcionando. E eu fico até com medo de apertar, né? Mas essa geração parece que a tecnologia já faz parte dele, é como se nascesse com ele. É assim. Então, normalmente, a cabeça vai ser diferente. Por isso, pai, mãe, você que já está mais experiente como eu, a cabeça não é a mesma. A cabeça não é a mesma. O filho vai pensar diferente. E nós temos que ter essa necessária paciência. E o problema é que o filho acha que está certo, né? E o pai tem certeza que está certo. Né? Esse é o problema. O filho acha que está certo. E o pai tem certeza e a mãe tem certeza que está certo. Aí acaba gerando esse conflito. Então nós temos que buscar um equilíbrio. Por um lado, observar certas coisas, porque é lógico que há vantagens nessa geração, há coisas interessantes, mas também é preciso observar que há valores que foram perdidos, que a geração mais experiente conserva e tem esses valores. Então é preciso que haja um equilíbrio nesse conflito, nessas dificuldades, né? Depois eu vou falar como deve ser a nossa postura diante do conflito, como é que nós devemos agir. Primeiro eu estou nomeando os possíveis conflitos, depois eu vou falar as possíveis atitudes para a gente enfrentar e para a gente vencer esses conflitos. Passado então
o conflito das gerações, né? Nós temos outro lar dividido. O que eu chamo de lar dividido? O lar dividido é o lar quando um dos cônjuges é crente, é servo de Deus, está na igreja, e o outro não. Então é preciso que haja então aí sabedoria entre os membros da família para resolver, para trabalhar esta questão, né? Pode acontecer, por exemplo, ter um filho, né, cuja mãe é da igreja e o pai não é. E aí fica pensando, mas onde é que nós vamos educar o nosso filho? Qual é a orientação religiosa que o filho vai receber? Então é preciso que o pai e a mãe, é preciso que haja aí uma dependência de Deus, é preciso que se enxergue isso, para que isso não gere briga, para que isso não gere discórdia, para que isso não gere mais dificuldades e confusões. E o terceiro item, eu já até preguei aqui, né? Falei sobre finanças, lembrando, né? Marcelo estaria à disposição se você precisar de uma consultoria no seu orçamento familiar. Você está ganhando uma consultoria grátis, é só procurá-lo, é só marcar com ele. Ele vai te ajudar a colocar em ordem as suas finanças, ok? Nós já falamos, né, dessa questão da necessidade da gestão financeira do lar. Isso gera instabilidade emocional, isso gera dificuldade, isso sobrecarrega a família, porque pode acontecer do pai ou a mãe ter que trabalhar mais, ter que correr atrás de mais para poder trazer mais coisas para casa, para dar conta das contas, e isso pode gerar conflitos familiares. E também pode acontecer de algum membro da família não compreender, não entender. Eu estava acostumado com um certo padrão e eu quero manter esse padrão. Então, aí, e há pais que têm dificuldades, têm vergonha, fica sem jeito de chegar para a família e falar para a família que as coisas não estão tão bem como estavam antes e tomar providências. Mas não pode ser assim, é preciso trabalhar, é preciso resolver. Há outras inúmeras questões, irmãos, que podem gerar conflito na família, né? Por exemplo, uma das coisas que podem gerar conflito na família são os vícios, o álcool, né? No caso que é a bebida, o uso de drogas, né? Filhos que vão a lugares que os pais não aprovam, né? E geram preocupações, e geram conflitos, e geram dificuldades, né? É verdade que existem pais que são preocupados demais, e existem pais que não são preocupados. É preciso que haja aí um equilíbrio, mas certamente que poderá haver um conflito em relação ao uso de álcool, ao uso da bebida. São coisas que acabam gerando conflito, gerando desgaste, e é muito difícil para a família enfrentar essas dificuldades. Então, pois bem, qual deve então ser a postura do cristão diante dos conflitos na família? Porque eles existem, eles virão, eles acontecem. Além da nossa vontade, além do nosso querer, eles existem. Então, como que eu e você, como que nós podemos trabalhar esses conflitos? Nós temos a Bíblia, é um manual completo que Deus colocou à disposição de todas as famílias. Então, é preciso atentar para princípios que vão nortear, que vão nos ajudar, que vão nos orientar a vencermos esses conflitos no nosso dia a dia. Então eu enumerei algumas aqui, né? Algumas atitudes que eu e você podemos ter e devemos tomar para solucionar, para resolver, para minimizar, para diminuir ou até mesmo para acabar com o conflito. A primeira coisa, coloque o conflito diante de Deus, coloque o conflito diante do Senhor. Irmãos, tudo começa e termina com oração, amém? A oração é a porta que vai abrir a intervenção de Deus na minha família,
na sua família. Então, se tem um conflito, coloque-o diante de Deus, coloque-o diante do Senhor. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz assim, vamos ler junto? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com uma ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então é colocar diante de Deus, é orar, é apresentar ao Senhor, é entregar ao Senhor, é dizer, Deus, eu estou entregando ao Senhor este problema, eu estou entregando ao Senhor esse conflito. A oração é o recurso que Deus colocou à nossa disposição. Eu tenho insistido com você para orar, eu tenho insistido com você para colocar a sua família diante de Deus, para colocar a sua família diante do Senhor. Mas há uma outra postura na letra B. Agora verifique a sua postura diante do conflito. Verifique como é que você está agindo, ou como que você está reagindo diante do problema, diante do conflito. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Irmãos, é fácil colocar a culpa nos outros e não fazer uma avaliação da nossa postura e não fazer a avaliação do nosso procedimento. É preciso verificar como tem sido a minha maneira de agir, como que eu tenho falado. Será que a maneira com que eu falo, será que a maneira com que eu ajo ou reajo, ela não está contribuindo para aumentar o conflito? Então é preciso verificar como que eu estou agindo. Então, às vezes, irmãos, silenciar por algum tempo não significa negligenciar, não significa omissão, mas é colocar as coisas de forma clara e calma. Então, se você está nervoso, não vai adiantar você falar, você vai falar coisas que não deveria falar, que vai ferir, que vai machucar. Então espere, acalme-se. A hora que você estiver calmo, a hora que você estiver no seu perfeito juízo, aí você vai colocar, vai conversar, vai dialogar. Então é preciso agir e observar como que eu estou reagindo ou como que eu estou agindo. Qual tem sido a minha postura? Irmãos, eu creio que é preciso, alguém precisa ceder. Alguém precisa ceder. E talvez é uma lição para mim e para você que somos pais. Nós somos mais experientes. Então, algumas vezes nós talvez precisamos ceder para ganhar terreno lá na frente. Às vezes nós precisamos retroceder, dar um passinho para trás, para depois ter autoridade, ter a oportunidade, ter a chance de avançar um pouquinho mais, de ir à frente, de avançar. A letra C, eu alistei aí, admita o seu erro. Olha, irmãos, é preciso saber, nós pais erramos também. Erramos, então admita o seu erro. Admita a sua parte no erro, talvez não seja todo o erro, mas admita a sua parte. Irmãos, 2 textos aí, você pode ler comigo, Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Pecou, confessou, eu errei, estou errado, pede desculpas. Mas eu não vou fazer isso porque eu sou pai. Eu não vou fazer isso porque eu sou mãe.
Eu não vou fazer isso porque vou perder, não vai perder autoridade não, meu irmão. Não vai perder autoridade não, meu irmão. Se está errado, acabou. Admita a sua parte, você vai estar ensinando, você vai estar orientando, ainda que o filho, que a filha não aprenda ou não concorde, mas você está fazendo a sua parte. Um dia, uma hora, ele ou ela vai pensar, poxa, a minha mãe tinha razão, o meu pai tinha razão, quando ele falou. Dizem que funciona assim, irmãos, quando o filho é adolescente, é jovem, meu pai não sabe nada, é um quadrado, aí quando chega lá para uns 30 e tantos anos, que já é pai, começa a pensar assim, talvez, eu acho que meu pai tinha razão, eu acho que ele tinha razão. Aí quando chega lá para os 60 anos, passa dos 50 anos, fica pensando assim, meu pai tinha razão, quem dera que ele estivesse aqui. Minha mãe tinha razão, quem dera que ela estivesse aqui para me dar uma orientação, para me dar uma sugestão, porque certamente ele ou ela saberia resolver. Então, com o tempo, vamos aprendendo. Mas admita o seu erro. A palavra diz, né? Tiago fala que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Lá na família, admita que você errou. Se você não errou, não vai admitir, mas avalie, pense bem. Se errou, admita o seu erro. Não, infelizmente eu errei e eu preciso de ajuda. E a outra coisa que eu coloquei em último lugar, ouça bem antes de falar. Irmãos, muitas vezes o problema não é o que o outro fala, mas é aquilo que eu ouço. É como que eu processo. Talvez a pessoa fale uma coisa que não tem nada a ver. Mas eu já estou lá no meu pensamento. Eu já estou lá com uma série de coisas guardadas no meu coração. E uma palavra que a pessoa diz desencadeia uma série de reações. Aí eu começo a falar, mas aquela pessoa não teve a intenção de falar aquilo. Ela não teve a intenção exatamente de colocar daquela maneira. Então, ouça bem antes de falar. Olha, irmãos, o que diz a palavra. Como brinco de ouro é enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Ouça. Irmãos, eu tenho aprendido um princípio, né, que eu de liderança, estudando sobre liderança, né? Há um livro de um autor chamado Bill Hybels, um autor maravilhoso, de uma grande igreja dos Estados Unidos. Ele tem um livro e ele traz lá algumas frases, algumas ideias. E uma das coisas que ele disse assim, olha, observe que, no fundo, toda crítica pode ter um fundo de razão. Então, para você observar, antes de você chegar à conclusão de que, ouça primeiro, avalie, será? Se aquela crítica ela não tem de toda razão, mas ela pode te ajudar até mesmo no futuro você evitar aquilo que está falando, que está colocando lá. Mas ouça, preste atenção, não vai primeiro ficar na retaguarda, não vai se trancar, não vai se fechar. Ouça primeiro. Ouça, avalie, ouça. Diz a palavra, a resposta calma devia fúria, mas a palavra rápida desperta a ira. A palavra, diz a Bíblia, que a palavra branda, ela desvia o furor. A ira, a palavra calma, a palavra tranquila. Na verdade, irmãos, usando uma expressão bem popular, uma palavra calma, ela desmonta. O outro, ele vem com tudo quando você... ele já vai começar, peraí, não vou... Deixa eu me refazer, ele está certo. Então, irmãos, ouvir uma virtude que poucos têm. Mas apesar, talvez, de você não ter esse dom, vamos dizer assim, essa virtude, você pode aprender a ouvir, a dar atenção. Então, eu queria deixar isso com você. E para concluir,
Certamente que há outros conflitos que a família enfrenta. Você, como filho, como pai ou mãe, precisa estar atento ao enfrentar os conflitos e enfrentá-los de maneira certa, enfrentá-los de maneira correta. Então, primeiro, verifique a sua postura, faça a sua parte. Admita seus erros quando for o caso. Procure ouvir antes de falar. Ok? Siga o conselho expresso em 1 Pedro, do texto que nós lemos. Irmão, diz a palavra que os dias estão abreviando. A volta de Jesus está próxima. Então, vigie em nome de Jesus. Então, vez por outra, a tensão emocional lá guardada, ela pode vir à tona. Então, nesse momento, é preciso cuidar para não chegar às brigas e às discussões. Faça uma avaliação do conflito, coloque sua família diante de Deus, coloque-a diante do Senhor e aplique os princípios da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe a tomar essas posturas diante do conflito. Amém?